porque o Fluminense está tentando segurar John Arias para ficar com ele em 2025. Né? O Arias hoje tem interesse do Olympiacos, o Olympiacos da Grécia, exatamente, o Feyenoord da Holanda, 2 clubes que fizeram propostas essa semana ao Fluminense, só que abaixo dos 10 milhões de euros. E o Fluminense não quer vender o Arias por menos de 12 ou 15 milhões. Vale muito mais, vale muito mais. Incrível como é que o Flamengo consegue vender o Lohan por 8 milhões de euros e não aparece ninguém para comprar o Arias por 20, 25 milhões. Claro, estamos falando de uma diferença de idade grande aí. O Arias é um jogador de 27 para 28 anos. Mas o Arias hoje é um dos principais jogadores do continente. Jogador que até um ano atrás era um protagonista numa conquista de Libertadores e hoje é um titular da seleção colombiana, de uma boa seleção colombiana, é um dos principais jogadores em atividade no Brasil e, por enquanto, não tem ninguém para pagar os 12 ou 15 milhões de euros que o Fluminense quer pela sua parte. O Fluminense só tem 50% dos direitos do Arias, os outros 50% são do Patriotas da Colômbia. O que é ótimo para o Fluminense ficar com ele por enquanto, porque a janela fecha daqui 4 dias, na maioria dos países do mercado europeu, no dia 4 de fevereiro, e se não pintar, se não fechar nada até lá, Arias vai ficar no Fluminense no mínimo até o meio do ano. E aí vai jogar o Super Mundial. E abre de novo a janela, ele pode sair no meio do ano que vem, no meio desse ano ainda. Lembrando que o Arias tem contrato até o meio do ano que vem. Ou seja, no fim desse ano, ele já pode assinar contrato, um pré-contrato com alguém. Está começando a avançar para perto do fim do contrato dele, e ele, por enquanto, não aceitou uma prorrogação de contrato. Então, cresce no Fluminense a expectativa e a esperança de que o Arias fique durante essa temporada de 2025. E eu vou dizer para você, viu, Pedro, se isso acontecer, seria o maior reforço do Fluminense para a temporada, seria a permanência do Arias. Dá para dizer isso, né? Sem dúvida, o Arias é a certeza de desempenho, né? É muito melhor você ter um Arias completamente adaptado, que sabe como é que funciona o Fluminense, que a gente pode considerar ele um ídolo pelo título da Libertadores e que em nenhum momento, mesmo diante de toda essa repercussão sobre a saída, sobre ter acertado e o Mário não ter deixado, sobre ele querer sair, a gente não pode reclamar nunca do profissionalismo que o Arias sempre teve em campo. Até mesmo no momento ruim que o Fluminense viveu ano passado. É claro que ele perdeu 2 pênaltis, se eu não me engano, que eram importantes, mas assim, são coisas que acontecem no futebol. Nunca foi porque o Arias estava fazendo corpo mole ou algo do tipo. O Arias é um jogador do mais alto nível no Brasil. E digo mais, Ilan, caso não saia agora e ele faça um bom Super Mundial, a tendência é o Arias se valorizar, né? É ele conseguir atrair olhares de times europeus também com esse Super Mundial. Então, talvez o Fluminense consiga a venda que ele tanto quer, de 12 a 15 milhões, depois do Super Mundial. Agora, ele ficando para o Fluminense, para o Mano Menezes, para o torcedor tricolor, o Arias é um baita de um jogador. Eu fico imaginando, ô Papa, se o Fluminense não tivesse essa decisão, anunciada já mais de uma vez pelo Mário Bittencourt, de não negociar o Arias para clube brasileiro em hipótese nenhuma. Eu acho que o Flamengo já estaria na porta lá do Fluminense com um caminhãozinho de dinheiro, e não só o Flamengo, né? A torcida do Flamengo pede muito a contratação do Arias. Já vi isso em rede social também. Várias vezes fizeram campanha e tal. E o Flamengo tem um negócio que gosta muito de contratar jogador do Fluminense, né? Impressionante. Vai esperar ele para a Europa, né? Cara? Vai esperar ele para lá para ir atrás, né? Gerson, Pedro, me ajudem, Ayrton Lucas, quem mais? Ayrton Lucas. hein? O Wendel, né? Quase veio do Flamengo, né? Foi até convocado. Ele foi até convocado jogando pelo Flamengo. Então, Ayrton Lucas, Gerson, Alan, Pedro, o Alan que tá no Flamengo é jogador do Fluminense também. Agora pode vingar ainda, é verdade. E a Leila Pereira falou que chegou a entrar em contato com o Fluminense perguntando sobre o Arias, sendo que o presidente Mário Bittencourt disse que não vende. Então, eu acho que ele estaria no Palmeiras. Como o Paulinho, por exemplo, foi para o Palmeiras do Atlético Mineiro. O Palmeiras teve interesse, a Leila confirmou isso. O Cruzeiro teria também feito uma consulta ao Fluminense já no fim do ano passado, a pedido do Fernando Diniz, que naturalmente, por razões óbvias, também queria ter o Arias lá no Cruzeiro, quando ele era o treinador ainda, já não é mais. Então, eu arrisco dizer o seguinte, se o Fluminense aceitasse negociar ele para o Brasil, conseguiria até mais do que o valor que talvez ele consiga para a Europa, porque ia talvez abrir um leilão aí, e os times que têm muita grana, talvez incluísse até o Botafogo, né? Se falou até, especulou-se até do Botafogo, e através do clube, de um outro clube, do Textor lá fora, o Botafogo poderia também botar a grana na mesa, talvez se abrisse até uma espécie de leilão, e ele seria vendido por mais. Mas acho que está certo, o Fluminense não tem que vender o jogador,
para concorrente brasileiro, porque o desgosto da galera de perder um jogador como o Arias já é imenso. Imagina ele aparecer com a camisa do Palmeiras, do Flamengo, do Cruzeiro, do Botafogo. Eu acho que isso aí aumentaria muitas vezes a frustração do torcedor do Fluminense.